gente, hoje no nosso programa a gente recebe o médico Eduardo Ramos. A gente vai falar sobre endoscopia. Você já fez? Conhece alguém que já fez? Precisou fazer? Por quê? Quando? Como? E tudo mais? A gente vai esclarecer as dúvidas com vocês aí de casa, então já participa junto com a gente, interage aí pelo nosso Instagram, já faz a sua pergunta, tá bom? Interagindo pelo nosso Instagram, @PGMBomDemais. Eu tô adorando essa interação de vocês participando junto comigo, mandando mensagem. Hein, Stefânia? Leva aí pro programa, tal assunto, é uma delícia essa interação, então continuem, tá bom? E hoje, que bom que ele tá aqui, bom dia, doutor, muito obrigado pela sua participação aqui hoje, ter aceito o nosso convite. E a gente vai falar de um tema que foi assunto escolhido também e compartilhado junto com vocês aí pelos nossos telespectadores, que é a endoscopia, que ela permite obter resultados aí de valor para os diagnósticos. E ela assume um papel importante em todo o processo clínico. É um exame complementar, não faz parte aí da abordagem inicial quando você vai num clínico geral, né? Mas traz também diversos benefícios quando você faz, porque dá para descobrir muita coisa. Sendo um pouco invasivo, depois eu quero que o doutor pontue nessa questão de pouco invasivo, e seguro também para o paciente. Apesar de não ser um procedimento de rotina, ele é indicado aí pelos médicos em caso de sintomas, para investigar a possibilidade de problemas que acometem a região estômago, né, doutor? E toda intestino, né? Infecções, refluxos, que tem muita gente, pessoas também pediram pra gente falar de refluxo aqui. A gente vai pontuar um pouquinho aqui também. E infecções aí, e até câncer também dá pra descobrir, né, doutor? Perfeitamente. Então são muitas coisas, muitas doenças e problemas que você pode estar descobrindo junto à endoscopia. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe o Dr. Eduardo Ramos. Dr. Eduardo Ramos é presidente da Sociedade Piauiense de Anestesiologia. E para fazer uma endoscopia, precisa de anestesia, né, doutor? Isso. Bom dia mais uma vez, doutor Eduardo. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela participação. Então, para fazer endoscopia, precisa de anestesia. Precisa. É um exame que é pouco invasivo, realmente. Você aproveita uma cavidade natural, que é a boca, né? E usa um aparelhinho que tem uma câmera na ponta para você poder investigar. Isso é muito bom, você já aproveita uma situação natural do organismo. Só que é bastante desconfortável. Nós temos muitos reflexos na boca, na via aérea. Então, o ideal é que a gente faça uma sedação. Não é uma sedação muito profunda, é o suficiente apenas para que o aparelho possa passar e ele possa investigar e o paciente tenha um conforto, né? O que a gente traduz em conforto? Sim. Ele não sinta os reflexos do exame, que às vezes podem ser um pouco mais preeminentes, algumas pessoas têm mais reflexos, né? Como também não lembrar que fez o exame, ficar, a gente diz, dormindo, né, durante grog, todo né, o exame. Isso, e hoje em dia a gente usa medicações que elas são o suficiente apenas para fazer o exame, né? São medicações de duração mais curta, né? Duram menos tempo. Então você pode fazer o examezinho de manhã, à tarde você já está mais ou menos ali com o seu nível de consciência habitual. Apesar de que a gente sempre recomenda, porque tem uma variabilidade individual, né? Tem gente que é mais sensível, gente que é menos sensível. Que o paciente passe o dia mais de repouso, ou evite operar máquinas, evite fazer atividades de alta precisão logo após o exame. Mas a recuperação realmente é muito mais rápida hoje em dia. A gente pontuou ainda há pouco que é um exame minimamente invasivo, né? É importante a gente pontuar essa questão e falar também para todas as pessoas que vão passar por esse procedimento, né, doutor? Que tem riscos. Tem riscos, né? Mas são mínimos. É assim que eu posso estar falando? Sim. Todo procedimento médico ele tem riscos intrínsecos, né? Mas os procedimentos endoscópicos hoje eles são classificados como os procedimentos dentre os procedimentos de menor risco dos procedimentos médicos que nós podemos fazer. Certo. Tanto do ponto de vista cardiovascular, pelas medicações que você vai utilizar, quanto pelo ponto de vista do próprio exame, né? As complicações realmente são mínimas. Tanto que nós fazemos fora do ambiente hospitalar, é um procedimento que é feito no regime, digamos assim, hospital-dia, né? Você vai e quando termina você tem uma alta precoce, você não precisa ficar internado após uma endoscopia. Entretanto, é importante lembrar que nós sempre explicamos ao paciente que existem riscos relacionados a isso. Você vai administrar medicações, então existe risco de alguma alergia, risco de você ter alguma sensibilidade a alguma dessas medicações e normalmente a gente está preparado para isso e a gente tenta agir nos eventos adversos para que nós tenhamos o mínimo de problemas possíveis, né? Todo local que vai fazer a endoscopia, ele tem uma preparação para fazer o exame
como se fosse tranquilo, mas se houver alguma reação adversa, nós termos como responder ali de forma imediata. É por isso que o exame é feito sobre sedação, é o endoscopista realizando e um médico profissional que realiza a sedação, outro médico, né, para que você possa ter 2 médicos ali. Então são 2 médicos, doutor? São 2 médicos Olha atuando, só, tá vendo aí, realmente é bem seguro, né? Bem seguro. Bom, a gente tem um vídeo aí falando como é o procedimento da endoscopia, né? Mostrando de verdade. E depois o doutor vai comentar aqui com a gente. Vamos ver, tem áudio? Não. Ah, não tem áudio, né? Então a gente vai ver aí, o doutor vai explicar pra gente. Olha só, doutor, como é que funciona? Vamos ver aí. Isso, ali ele está mostrando o que você vai ver durante uma endoscopia, né? Que é o esôfago, ó, tá ali o endoscópio, né? Um endoscópio flexível. Gente. Ali, isso, aquele tubinho ele ali. Pode colher uma amostra, doutor? Pode colher a amostra. Hoje, na verdade, tecnologicamente falando, esse endoscópio, inclusive, pode conter ultrassom. A gente faz até ultrassom endoscópico, né? Faz biópsias, já fazem cirurgias endoscópicas também. Várias cirurgias que antes a gente teria que fazer com a barriga aberta, né? Grandes cirurgias, hoje a gente pode fazer via endoscópio. E aí você introduz esse tubinho aí, o aparelho, ele vai passar pelo esôfago, vai chegar no estômago e ele pode chegar até o duodeno. Tá? E aí tudo e qualquer afecção que ocorra nesses locais que seja sensível ao diagnóstico do método, você consegue visualizar, coletar biópsias e até realizar outros procedimentos terapêuticos. Nossa, muitas patologias podem ser descobertas com uma endoscopia, né, doutor? Muitas mesmo. Dentre elas, qual a mais comum, doutor, de acontecer? Posso dizer mais comum, assim? Nós temos várias, né? Mais comum mesmo são as gastrites, né? Doenças do refluxo também, as esofagites, as infecções por H. pylori, que geralmente causam sintomas gastrointestinais. As úlceras gástricas também podem ser diagnosticadas e as mais temidas nós podemos também citar que são os cânceres, né? O câncer de esôfago, o câncer gástrico, no duodeno também, câncer na papila duodenal e até pela endoscopia com ultrassom endoscópico, perdão. Ou também a gente pode diagnosticar alguns outros tipos de neoplasias, como câncer de pâncreas, entre outros daquela região. Nossa, olha só, gente, ele pontuou aqui a respeito da H. pylori, que recentemente um cantor, né, não viralizou, anunciou que ia dar uma pausa na sua carreira por conta dessa doença, da H. pylori, porque ele disse que estava com problema no esôfago. Por que essa ligação, doutor? É uma bactéria que ela causa afecções no estômago, né? E alguns desses pacientes também têm refluxo, ele pode ter esofagite. E a endoscopia, ela consegue visualizar, você tira lá uma pequena amostra, faz um teste e você consegue diagnosticar na hora se o paciente tem ou não. E o tratamento é com antibióticos, então pela endoscopia você consegue descobrir isso aí e passa a tratá-lo com tranquilidade. Quando você deve fazer uma endoscopia? Pergunta de telespectadora, Heloísa participando. Bom dia, Heloísa, para você. Obrigado pela sua participação. Bom, a endoscopia é um procedimento médico, ela vai ser indicada por um profissional médico que vai conversar com o paciente e achar ali alguns sintomas sugestivos, geralmente são sintomas gastrointestinais, que sugerem que ele deva realizar uma endoscopia ou não, tá? Então sempre tem que passar por um profissional, ou gastroclínico, clínico geral, ou até cirurgião, que ele vai ali averiguar quais são os sintomas que você está sentindo e dali ele consegue indicar quando deve ser realizada a endoscopia. O João vai fazer uma endoscopia, está participando aqui. Bom dia, João. Está perguntando se tem alguma preparação antes da endoscopia. Tem uma preparação. Como é um procedimento que vai ser realizado de sedação, a gente sempre orienta o paciente a ficar em jejum pelo menos 8 horas, tá? Esse é o preparo comum, digamos, na endoscopia, a não ser que vai fazer algum outro procedimento especial. Mas, a princípio, o principal da preparação é o jejum de 8 horas de alimentos sólidos. Então tem que estar em jejum. Você vai colocar uma câmera no estômago, então é importante que o estômago esteja vazio. E uma outra situação é que você vai fazer uma sedação. Se você vai ser sedado, você não pode ter conteúdo no estômago, porque senão aumenta muito o risco de você broncoaspirar aquele conteúdo. Então, para a segurança anestésica e para a qualidade do exame, é importante que você tenha um jejum de alimentos sólidos de pelo menos 8 horas. A Tatiana também está aqui falando, você falou de segurança anestésica, ela está dizendo que tem medo da anestesia. Doutor, então, já fazendo aqui essa pergunta também, eu também morro de medo de anestesia, gente. A anestesia pode ter alguma adversidade? Pode causar algum outro problema a não ser a sedação? Toda vez que você
faz medicações no paciente, o paciente está sujeito a algum evento adverso das medicações, né? E as medicações anestésicas, assim como uma dipirona em gotas que você pode tomar em casa, você está sujeito a possíveis reações alérgicas, né? Felizmente, assim, nós temos bastante controle dessas medicações, então, normalmente você vai ser sedado por um anestesista experiente, e ali ele consegue lidar com todas essas reações que pode ter com o uso dessas medicações. Esse é um dos principais riscos, né? O outro risco é se o paciente não tiver com um jejum adequado de ter essa broncoaspiração. Então, é por isso que é importante, muito importante que o paciente observe esse preparo, que ele tenha esse cuidado com o jejum adequado, tá? A gente só libera o jejum para tomar as medicações habituais que ele toma, como, por exemplo, medicações para pressão, algumas medicações para diabetes, entre outras de uso habitual. Nossa, doutor, eu vejo que são muitas coisas que antecedem esse exame, Sim, né? exatamente. Então, o que significa essa segurança do paciente? Por que a gente tem que ter realmente essa segurança junto ao paciente, médico e o exame em si? São uma série de medidas que você vai tomar para que o paciente tenha o menor risco possível para realizar aquele exame ou aquele procedimento. Então, assim, hoje a gente evoluiu para o ponto de, em qualquer procedimento anestésico cirúrgico, nós temos um risco intrínseco, a não ser realmente cirurgias mais complexas, de ter um risco, às vezes, menor do que andar de avião, porque a gente sabe que é o transporte mais seguro do mundo, né? E isso tudo evoluiu porque nós tomamos, a partir de alguns marcos históricos, mais condutas de segurança. Então, a gente tem que identificar o paciente corretamente, a gente tem que conversar com o paciente antes, prepará-lo adequadamente para que ele chegue bem preparado para aquele exame. A confirmação de data de nascimento, confirmação do nome, confirmação de alergias. Quando vai administrar medicações, as medicações são todas identificadas. É discutido com o paciente antes as medicações que ele vai ser realizado, como é que vai ser realizado, quando pegar o acesso, o soro que vai colocar. Então, todas essas medidas aí, a comunicação efetiva entre a equipe, olha, eu vou realizar a medicação tal, o paciente vai ficar assim. E aí você tem, todas essas medidas contribuem para que o paciente tenha o procedimento mais seguro possível. Tá aí, ó. A Fabiana tá perguntando aqui: bom dia, doutor. O que eu preciso fazer para nunca fazer esse exame? Gente, eu nunca fiz, graças a Deus. Eu até comentei aqui com o doutor Eduardo que eu nunca fiz esse exame. Normalmente, todos nós gostaríamos de ter, assim, não precisar de atendimento médico para precisar tratar doenças crônicas e nada do tipo, né? Mas, assim, uma série de medidas que você pode fazer na sua vida ajuda você a prevenir várias doenças. As principais são ter hábito de vida saudável, a alimentação mais natural possível, ter o máximo de cuidado com que você se alimenta, evitar ultraprocessados, ingerir bastante água, como a gente comentou aqui antes, né? Fazer atividade física regular. Você também pode ir percebendo que algumas coisas não vão lhe fazer muito bem e abandonando esses hábitos, como, por exemplo, fumar, ingerir bebida alcoólica com exagero. Então, tudo isso aí contribui para que você não sinta sintomas desse tipo, né? E aí acaba você não necessitando durante muito tempo. Mas, assim, invariavelmente na vida, a gente acaba sofrendo algum ou outro sintoma que pode precisar realmente da investigação. E a endoscopia faz parte dessas investigações. E aí já vem a pergunta: que sintomas, né, gente? O que pode me levar a ir a um médico, a um gastro, a um outro especialista e dizer: doutor, eu preciso fazer uma endoscopia porque eu quero saber o que está acontecendo? Geralmente são sintomas gastrointestinais mais típicos, né? Como azia, pirose, aquela queimação no estômago. A gente tem até uma imagem aí falando isso, um pouco, que pode né? acontecer, exato. A sensação de cheio na barriga, que ele colocou ali como estufamento, né? Dor na região, principalmente superior do abdômen, sintoma de refluxo, paciente com história de dificuldade de deglutição por alguma razão, né? Várias doenças esofagianas podem causar esse tipo de sintoma, doenças estomacais também. E se você tiver, por exemplo, histórico de tumores gástricos na família, é interessante começar a investigação precocemente, né? Existem os marcadores para isso. Ah, olha só, gente, então tá aí. E pacientes também que apresentam, como você falou, problemas neurológicos, algum problema de deglutição, né, doutor? Exatamente. Teve até um telespectador que pediu pra gente falar sobre o refluxo, né? O refluxo é uma doença do esôfago ou é do estômago, doutor? Da onde vem esse refluxo? Só pegando aqui, porque a gente tem perguntas de tudo quanto é jeito. O ácido do estômago, ele passa a refluir para o esôfago, né? E o esôfago não está preparado para receber esse ácido. Então, é comum que você comece a apresentar sintomas relacionados a isso, que é aquela sensação de queimação, principalmente aqui no andar superior do abdômen, né? Ou dor no peito até também. São sintomas semelhantes. E muitas vezes pode ser um problema gástrico, pode ser um problema esofagiano ou da transição.
Ali você tem um esfíncter, né, um músculozinho que separa o esôfago do estômago. Se ele estiver incompetente, o paciente pode apresentar refluxo também. Hábitos alimentares com alimentos que... Hábitos alimentares, ele tá presente em tudo, né, doutor Eduardo? É impressionante, gente. Vocês viram aí como os hábitos alimentares, eles refletem em tudo no nosso corpo. Exatamente. Então, às vezes, também você se alimentar demais pode facilitar com que você tenha esse refluxo, ou alguns alimentos específicos que cada um pode sentir que geralmente começam a dar esses sintomas. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com tudo que você vai se alimentar, né? É isso aí, viu, gente? Ó, a gente tem um vídeo aí sobre segurança do paciente, como vocês estavam também me perguntando. A gente preparou também um vídeo sobre a segurança do paciente, junto a um procedimento, né? Seja ele qual for. Só que hoje a gente está falando sobre endoscopia e anestesia junto à endoscopia também. A gente separou aí pra você. Vamos ver, solta aí. Nós, anestesiologistas, temos o compromisso constante de propiciar uma experiência segura e confortável para cada um dos nossos pacientes. Cuidamos de você durante as cirurgias e procedimentos sob sedação. Somos responsáveis pela avaliação pré-operatória, monitoramento adequado dos sinais vitais e pelos controles necessários durante todo o ato anestésico. Além disso, usamos nossa habilidade para lidar com emergências médicas que podem resultar em complicações graves. Estamos atentos à sua voz, de forma empática e zelosa. Queremos estabelecer uma relação de confiança e assegurar um cuidado integral e humanizado. Conte conosco. O seu bem-estar é o mais importante. Somos o olhar vigilante em prol da sua segurança. Tá vendo aí, né, gente? É importante a gente estar trazendo isso, porque riscos existem. Foi uma das primeiras coisas que o doutor Eduardo pontuou aqui junto com a gente, porque é um procedimento invasivo, minimamente invasivo, mas não deixa de ser invasivo, né, doutor? Então é importante a gente estar sempre trazendo para vocês possíveis riscos que podem acontecer dentro de qualquer procedimento médico, né, gente? Dentro de algum consultório. A gente tem outra pergunta aqui de telespectadora. Ela agradeceu aqui a nossa pergunta também, está participando aqui junto com a gente. Um abraço para o Vinícius, que está aí acompanhando o nosso programa. E está perguntando que a partir de que idade pode-se fazer uma endoscopia? Não tem uma idade definida. Se você, até pacientes pediátricos, crianças, a gente acaba fazendo muito. Eu trabalho na clínica de endoscopia, na Gastos, e lá a gente faz também endoscopia pediátrica, e a gente já fez de crianças muito pequenas. Obviamente que recém-nascidos geralmente fazem em ambiente hospitalar alguma coisa, mas tudo a depender mesmo da sintomatologia. A gente tem alguns cortes de peso, dependendo do aparelho, né? Mas mesmo crianças muito pequenas podem precisar fazer endoscopia. É mesmo, doutor? Doutor, e pode ser acompanhado? Acompanhado, você disse? De outra pessoa? Ou sozinha? Ou ter um acompanhante? Precisa do acompanhante para ter na clínica para fazer o exame. Tem que ir no hospital. Porque como você vai fazer sedação, é uma responsabilidade do próprio estabelecimento que o paciente, quando ele sai acompanhado. Então é importante que, assim, tem alguém para trazer, tem alguém para deixar, né? Um paciente de segurança em casa. Então tá aí, gente. Pode ir acompanhado sim, fazer o seu exame, né? Tem muitas pessoas... Na verdade, é uma regra ir acompanhado, né? Tem que ir acompanhado, na verdade. Então tá aí. Não precisa você ficar com medo de ir sozinho, tá bom? Ó, você pode continuar mandando a sua mensagem aqui pra gente pelo nosso Instagram, @pgmbomdemais, pra você participar, interagir aqui junto com a gente também e trazendo a sua dúvida também, que é super importante. Mais uma pergunta relacionada à recuperação da endoscopia: quanto tempo se demora para se recuperar da anestesia? Tem uma certa variabilidade individual, mas a gente, depois que você faz uma endoscopia, normalmente o paciente permanece numa recuperação pós-anestésica, né? Num tempo variado, que geralmente chega até 1 hora. Tá? Alguns pacientes podem até ter um pouquinho mais de tempo, mas a gente pode, por exemplo, utilizar medicações reversoras que diminuem esse tempo e o paciente consegue ter uma alta mais precoce. Tá? Entendi, então é mais ou menos até 1 hora. Mais ou menos 1 hora, né? Ó, doutor Eduardo, continua aqui junto com a gente vai para um rápido intervalo, junto com você aí de casa. Ele vai responder mais perguntas, junto com você aí participando e interagindo aí com a gente. A gente vai tomar um gole d'água, né, doutor? Porque é saúde, vamos beber água. Inclusive, já tem gente perguntando aqui quanto tempo pode comer depois da endoscopia. Calma! Já o doutor Eduardo vai responder a sua pergunta, e também a gente vai pontuar aqui um caso
de um paciente que não resistiu ao procedimento de endoscopia. E ele vai explicar pra gente aqui também um pouco, né, sobre essa situação adversa. Ó, deixa eu voltar aqui pro doutor, que a gente tem um bocado de pergunta pra responder. A primeira a gente recebeu aqui do nosso telespectador, doutor, ele tá dizendo que fez a endoscopia e deu esofagite, né? Uhum. E ele tava me perguntando se pode se alimentar e beber água e se pode ter algum problema. Na verdade, a orientação que a gente faz é que depois que você se alimente, você aguarde um tempo para você ingerir líquidos, né? Quem tem esofagite, muito provavelmente também pode ter uma incompetência desse esfíncter que separa o estômago do esôfago. Uhum. Então, tem que sempre se alimentar mastigando bem os alimentos, né? E evitar encher muito o estômago, principalmente com líquidos, né? Então não é Deitar, mito, né? Depois de você se alimentar também, tem que aguardar um tempinho, tá? Não é mito, né? Não é mito, não é tem mito. que ter Então, cuidado gente, com a alimentação. Cautela, né? O telespectador perguntando a relação da endoscopia com a colonoscopia, se é os mesmos resultados. São exames semelhantes, né? A diferença é que o endoscópio da colonoscopia ele é mais comprido, né? Você vai pegar uma faixa maior de intestino, que chega até o íleo terminal, né, que é a parte final do intestino delgado. O intestino grosso ele é bem mais comprido que o esôfago, né? Mas são exames que funcionam de forma semelhante, principalmente na parte da anestesia. A gente faz anestesia de forma muito semelhante. Tá? Então os riscos são os mesmos, do ponto de vista anestésico e do ponto de vista endoscópico bastante semelhante também. Ó, aqui tem uma telespectadora perguntando também, a Josiane. Josiane, obrigado pela pergunta. Ela está perguntando por que a endoscopia é indicado para quem tem dificuldade de engolir. Algumas das dificuldades de deglutição podem ser por problemas esofagianos, né? E o endoscópio, ele entra e vê o esôfago, né, do início ao fim. Então, ali ele pode diagnosticar alguma situação que esteja gerando algum problema. Não é o único, né? Você pode ter problemas funcionais do esôfago que não são vistos por endoscopia. Porque a endoscopia você está vendo o esôfago ali internamente, mas o problema pode ser mais fisiológico, né? Mais do funcionamento. Aí existem outros exames também que podem ajudar. Tá vendo aí, né, gente? Ó, mais perguntas aqui também. Agora a gente vai falar de um caso de uma paciente que não resistiu ao procedimento de endoscopia realizado em uma clínica em Minas Gerais. Isso já tá com um tempo, né? E ela faleceu, ela tinha 49 anos, e ela faleceu durante o procedimento, doutor, né? Por conta de procedimentos da dificuldades na respiração. É necessário pedir exames para fazer uma endoscopia ou não? Algumas vezes é necessário, sim. Se você tiver um paciente com diversas doenças prévias, muitas vezes pode ser necessário o parecer de outros especialistas para a gente avaliar o risco. É um exame que vai sedar o paciente, então você altera um pouquinho o funcionamento do coração, altera um pouquinho o funcionamento da respiração. Em pacientes que são previamente saudáveis, isso não gera grandes interferências. Mas nos pacientes que têm doença cardíaca, que têm doença pulmonar prévia, eles podem sim ter alguns casos de complicação. Se o paciente tem uma doença cardíaca muito intensa, muito difícil, de difícil tratamento, né, que é muito incapacitante, ele pode inclusive ser indicado que ele faça num ambiente hospitalar, porque pode precisar até de uma situação de uma reserva de vaga de UTI posterior, tá? Nossa. O exame tem baixo risco, muito baixo risco, mas aí o risco está mais relacionado ao paciente do que ao próprio procedimento, né? Bom, a gente tem uma matéria, né, meninas? É uma matéria que a gente tem aqui de arquivo, falando a respeito de uma pequena complicação a respeito desse procedimento. Vamos ver. Quando Monique chegou na clínica, a mãe dela já estava sem vida. Cleonice Ribeiro da Silva Soares tinha 49 anos e era cardiopata. Ela procurou esta clínica particular que fica no Barreiro para fazer uma endoscopia digestiva. No dia marcado para o procedimento, levou a irmã e a sobrinha como acompanhantes. E ela entrou para a sala e percebeu uma movimentação estranha. Ela saía e entrava da sala e ela perguntava, tá acontecendo alguma coisa? E eles falavam assim, você tem que aguardar, o médico vai vir. Ninguém sabe dizer o que aconteceu durante o procedimento. Cleonice sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. O SAMU chegou a ser acionado e o paramédico constatou o óbito. O médico me chamou e pediu para conversar comigo, falou que o quadro dela era grave e que
ela teve uma complicação e que eles tentaram reanimar ela e ela não voltou. A clínica alegou para a família que a paciente sabia dos riscos causados pelo procedimento. Ela assinou um termo de consentimento antes de entrar para a sala de exames. Angustiada e sem saber o que levou a mãe à morte, Monique aguarda agora o laudo de necropsia do Instituto Médico Legal. Eles falaram assim que deveria ter um anestesista lá, não tinha um anestesista. Só tinha um médico, né? A gente descobriu que ele é um clínico geral. Mas eu acho que se eles tivessem dado uma atenção maior para o caso dela, tipo assim, se realmente tivesse feito uma entrevista com o paciente, eles saberiam que o caso dela era grave e poderia até intervir, né, no procedimento. É o que a gente já apontou no início da nossa entrevista, para você que está ligando à TV agora. E vai poder acompanhar também no nosso canal do YouTube a entrevista completa com o doutor Eduardo, falando da segurança do paciente, o quão é importante, né, doutor Eduardo? E o doutor Eduardo é anestesista e é presidente de anestesiologia aqui do nosso estádio, da sociedade. E por isso que a gente o convidou também para mostrar os cuidados, né, que a gente tem com o paciente. É difícil até a gente comentar casos assim, porque a gente não estava lá para saber o que aconteceu, né? Mas como a gente pode ver pelo relato, talvez algum dos procedimentos de segurança que nós comentamos aqui, né? Ter o médico anestesiologista, os dois médicos para fazer o exame e alguns cuidados pré-operatórios com o paciente. Você viu que a paciente tinha um fator de risco aí, né? Que é a cardiopatia. Cardiopatia é a primeira coisa que você pontuou aqui quando a gente estava acompanhando aqui a entrevista. Era uma das coisas que a gente tem sempre que avaliar antes para saber os riscos intrínsecos daquele paciente e indicar, inclusive, o melhor lugar para ele fazer e os cuidados mais precisos para que ele possa fazer esse exame com tranquilidade. Tá aí, gente, eu quero agradecer muito aqui ao doutor Eduardo, que está aqui hoje junto com a gente, tá? Doutor Eduardo Ramos é presidente da Sociedade Piauiense de Anestesiologia, como eu já pontuei aqui com vocês. Vocês podem acompanhar o doutor Eduardo nas redes sociais, tá certo? E claro, gente, fazer sempre essa prevenção. É importante, doutor, fazer essa prevenção, esse acompanhamento? Com certeza. Sempre procura o médico ao perceber sintomas, o médico clínico geral, o gastroenterologista. E se houver necessidade, ele vai indicar o melhor exame, o melhor procedimento que você deve fazer para poder investigar os seus problemas. E é como a gente também falou aqui, compartilhou com vocês, hábitos saudáveis, uma vida mais leve faz muita diferença. Porque a gente pôde ver, a Patrícia disse que teve por conta de problemas de ansiedade, essas coisas. É tudo muito interligado, né, doutor Eduardo? Com certeza. O corpo é um só, né? Corpo e mente tem que estar em sintonia. Corpo e mente em sintonia, saúde também ok, né? Doutor Eduardo, muito obrigada. Muito obrigado. Por favor, volte mais vezes aqui ao nosso programa. Eu prometo que da próxima vez a gente vai ter uma cozinha deliciosa aqui pra você, viu?